Fala rapaziada, bem-vindos ao canal NerdBet, aposta esportiva. Para quem não me conhece, meu nome é Bruno e neste vídeo eu vou trazer para vocês os melhores palpites e análise da quarta-feira, dia 17 de maio. Só que antes, rapaziada, se ainda não é inscrito no canal, já clica no botão de se inscrever, deixa o like e se puder faz o comentário, compartilha o vídeo com os amigos para fortalecer o canal. Bom, eu já falei demais e sem mais delongas, rapaziada, bora iniciar as análises da quarta-feira, começando pela Champions, o jogo do Manchester City versus Real Madrid, início às 16 horas. Bom, semifinal da Liga dos Campeões da Europa, temos uma repetição da temporada passada, aonde o Real Madrid levou a melhor. Bom, em comparação de elenco, a equipe do Manchester City está muito mais preparada, paga uma odd de 1,60 às casas de apostas na vitória do City e paga 5,25 na vitória do Real Madrid, 4,20 no empate. Bom, a equipe do Manchester City vem embalada aí, vem a 5 jogos com 4 vitórias e um empate, atuando em casa. O City vem a 15 vitórias, vem somando 18 jogos de invencibilidade. Real Madrid fora de casa vem a 2 derrotas consecutivas, perdeu para o Girona com 4 gols do Castellanos e perdeu para o Real Sociedad por um placar de 2-0. No geral, o Manchester City vem a 20 jogos de invencibilidade. Sua última derrota foi ainda na temporada passada diante do Tottenham pela Premier League. E lembrando que em confronto direto, o mais recente foi 1-1, o jogo de ida. Então, é um jogo que o City é o favorito em termos de elenco. O City tem um elenco recheado de craques, venceu a última rodada da Premier League por um placar de 3-0 em cima do Everton. Então, está matematicamente com o campeonato na mão lá na Premier League, com 4 pontos à frente que o Arsenal. E claro, o Arsenal perdeu, o City ainda tem um jogo a menos. Bom, em elenco, o City tem o Haaland como a sua principal estrela, tem o Gundogan, tem o Rodri, tem o próprio De Bruyne que fez o gol de empate diante do Real Madrid. E pelo outro lado, o Real Madrid não vai ser campeão da La Liga, o título está com o Barcelona, mas também tem um elenco que pode sufocar essa equipe do Manchester City, que é o caso do velocista Vini Júnior, tem o Rodrigo, tem o Benzema, então tem um grande goleiro Courtois aí. Claro que o City também tem um grande goleiro Everton, mas para essa partida o Real Madrid chega com 14 títulos em mãos. Por quê? O Real Madrid na Champions League tem um desempenho histórico. O clube que mais ganhou o troféu nessa Liga dos Campeões é o Real Madrid, que ganhou 14 vezes, considerando apenas dita a era moderna da Champions League de 1992 a 93 em diante. Bom, o Real Madrid também é o clube que mais chegou em finais na história da Champions e o City ainda não conseguiu levantar esse troféu pela primeira vez. Bateu na porta com o Real Madrid, com o City do Pep Guardiola na temporada passada. É uma equipe que chegou a ficar com 79% no jogo de ida diante do Real Madrid, então tem tudo para avançar de fase. Tudo bem, o Real Madrid é o maior campeão, tem uma camisa pesada, mas a campanha que o City vem fazendo, principalmente em casa, é invejável. Então, diante disso, vou acreditar nessa vitória do Manchester City. Então podemos pegar casa com empate anula, probabilidade 2-1, casa. Às 16 horas, pela Inglaterra Championship, semifinais, temos Middlesbrough versus Coventry. Então, a odd paga 1,91 na vitória do Middlesbrough, que vem uma sequência não agradável de 2 derrotas e 2 empates, 4 jogos sem vencer, nos últimos 5 jogos apenas uma vitória. E a equipe do Coventry vem a 3 empates e 2 vitórias, 5 jogos de invencibilidade. Nos últimos 2 confrontos, 2 empates técnicos. Para essa partida vai ser um jogo interessante, não tenho dúvida disso. O Middlesbrough é uma equipe forte atuando em casa, com apoio da sua torcida. Mas o Coventry não é uma equipe boba, não é à toa que vem com esses jogos aí de invencibilidade. Então, para essa partida, acredito que será um jogo para mais de 1,5 gols, já que o primeiro jogo foi 0-0, então
vai ser decidido no detalhe essa partida, mas também vejo o Coventry com possibilidade de avançar de fase para a final. Então, se você é aquele camarada que acredita em uma opção de mínimo possível zebra, um fora com empate fica a critério de cada um. Probabilidade 2-1. Jogo. Copa do Brasil, Palmeiras versus Fortaleza, início às 19 horas. Temos aí um Palmeiras com um elenco muito qualificado do Abel Ferreira, está no clube há mais de um ano, e também temos o Fortaleza do Pablo Juan Vojvoda, que também está no comando há muito tempo. Palmeiras vem a 4 vitórias e um empate nos últimos 5 jogos, Fortaleza 2 vitórias e 3 empates nos últimos 5 jogos. O confronto mais recente na casa do Palmeiras, 4-0 para o Palmeiras. De um lado, temos um Palmeiras com 10 jogos de invencibilidade e do outro, temos um Fortaleza com 13 jogos de invencibilidade. Ambas as equipes vêm de empate na última rodada do Brasileiro. O Palmeiras empatou em casa diante do Red Bull Bragantino e a equipe do Fortaleza empatou fora diante do Grêmio em Porto Alegre. Ou seja, para essa partida, é duas equipes que gostam de propor jogo, que gostam de marcar gols a todo momento. Então, diante desse mercado, vou optar nesse mercado para gols, mais de 1.5 gols, probabilidade 2-1 jogo, e não descarto a possibilidade de um possível ambos marca nessa partida. Santos e Bahia, também às 19 horas. O Santos vem de um resultado importantíssimo na última rodada do Brasileiro, atuou fora de casa diante do Vasco, conseguiu vencer por um placar de 1-0, e o Bahia atuou em casa diante do Flamengo, não teve a mesma sorte e perdeu por 3-2. Ainda teve 2 jogadores expulsos do Bahia. O Bahia que acumula aí 2 derrotas consecutivas diante do próprio Santos, pelo placar de 3-0 pelo Brasileiro, e diante do Flamengo. E o Santos venceu as suas 2 últimas, venceu o Bahia e venceu o Vasco. Nos últimos 2 confrontos, um empate e uma vitória do Santos. O Santos, que vem fazendo uma boa temporada atuando em casa, vem de 3 vitórias e 2 empates, mas a invencibilidade do Santos em casa é gigantesca. O Santos vem a 13 jogos de invencibilidade atuando em casa e enfrenta um Bahia que não engrena atuando fora de casa. Então, para essa partida, vou acreditar no casa com empate para largar na frente nessas oitavas de finais da Copa do Brasil, e a probabilidade 2-0 casa. Grêmio versus Cruzeiro, início às 19h30. A odd de momento paga 2.20 para a vitória do Grêmio, 3.40 para o Cruzeiro, 3.30 para o empate. Bom, em sequência individual, o Grêmio vem a 5 jogos somando 3 empates, 1 vitória e 1 derrota. Não conseguiu engrenar. O Cruzeiro parece que está se ajustando aos poucos. Vem a 4 vitórias e apenas 1 derrota diante do Fluminense em casa. Claro, o Fluminense tem um nível técnico mais elevado. Nos últimos 2 confrontos entre Cruzeiro e Grêmio, um empate e 1 vitória do Cruzeiro na Série B da temporada passada. Atuando em casa, o Grêmio vem a 3 empates consecutivos, empatou com o ABC pela Copa do Brasil, empatou com o Bragantino 3-3, onde virou o jogo, mas se deu um empate, e empatou com o Fortaleza na última rodada do Brasileiro. Ou seja, o Grêmio chega aí com mais de 15 jogos de invencibilidade atuando em casa, e o Cruzeiro, atuando fora de casa, vinha de 3 derrotas, mas conseguiu vencer Bragantino e América Mineiro na última rodada num clássico por um placar de 4-0. Ou seja, para essa partida temos 11 títulos em campo. Por quê? O Cruzeiro é o maior campeão com 6 títulos da Copa do Brasil, e a equipe do Grêmio é o segundo maior campeão com 5 títulos da Copa do Brasil. Ou seja, para essa partida, o Grêmio não passa por um bom momento, é uma equipe que não consegue se encaixar. Diante disso, não vou acreditar no favoritismo do Grêmio, vou ficar no jogo para mais de 1.5 gols, probabilidade 2-1 jogo. Ainda pela Copa do Brasil, temos o jogo do Sport Recife versus São Paulo, início às 20 horas. As odds das casas de aposta pagam um equilíbrio técnico de 2.80 na vitória do Sport, 2.60 na vitória do São Paulo e paga 3.20 para o empate. Bom, o Sport nos últimos 5 jogos
vem somando 3 empates e 2 vitórias. E o São Paulo, nos últimos 5 jogos, vem somando 4 empates e 1 vitória. O Sport vem a 7 jogos de invencibilidade e o São Paulo vem a 8 jogos de invencibilidade. O Sport vem a 27 jogos de invencibilidade atuando em casa, ou seja, se fosse contar com pontos corridos, ele tem mais de um turno de invencibilidade atuando em casa, ou seja, não perde nessa temporada atuando em casa. Bom, nos últimos 5 confrontos atuando em casa diante do São Paulo, o São Paulo levou a melhor aí nos últimos 3 confrontos e 2 empates, ou seja, o São Paulo não perde a 5 confrontos atuando na casa do Sport. Em confronto geral, nos últimos 5 confrontos, vamos somar aí 3 vitórias do São Paulo, aliás, 4 vitórias do São Paulo e 1 empate, ou seja, o São Paulo é um adversário indigesto diante do Sport, é uma equipe que costuma vencer o Sport, mas claro que essa invencibilidade do Sport pode impactar em algo, ou seja, o São Paulo do Dorival Júnior versus o Sport do Anderson Moreira. Para essa partida, vou optar em um mercado para empate ao intervalo e também um mercado para poucos gols, por que não, menos de 2 gols e meio. Probabilidade 1-1 ou 0-0 jogo. Às 21h30 temos Atlético Paranaense versus Botafogo e a odd paga 1,95 na vitória do Atlético Paranaense em cima do atual líder do Campeonato Brasileiro. Só que o Atlético Paranaense vem a 4 vitórias consecutivas, sua última derrota foi diante do Atlético Mineiro e a equipe do Botafogo perdeu a primeira, vem de 3 vitórias, um empate e uma derrota de virada diante do Goiás. Nos últimos 5 confrontos, um empate e uma vitória do Botafogo e 3 vitórias do Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense ainda não perdeu atuando em casa, vem a mais de 15 jogos de invencibilidade nesta atual temporada. A última derrota foi na temporada passada, então para essa partida, para largar na frente nessas oitavas de finais, vamos com a dica casa com empate ou mais de 1,5 gols, probabilidade 2-1 jogo. Ainda às 19h30 temos um clássico entre Atlético Mineiro versus Corinthians, que a odd paga 1,62 para o Galo, 6,50 para o Corinthians e 3,50 para um empate. Nos últimos 5 jogos do Galo, 4 vitórias e 1 derrota. O Corinthians vem a 5 jogos sem vencer, com 3 derrotas e 2 empates. Nos últimos 10 jogos, 2 vitórias, 2 empates e 6 derrotas, ou seja, mudou o treinador, chega treinador e o Corinthians não engrena. Nos últimos 2 confrontos, uma vitória para cada lado, o momento do Atlético é muito melhor. O Corinthians, que quando atua fora de casa, não vence há 4 jogos, 4 derrotas, ou seja, perdeu para outro alvinegro, Botafogo, pelo placar de 3-0. E para essa partida, a equipe do Galo tem que largar na frente, então vou deixar mais de 1,5 ou casa vence, probabilidade 3-1 casa. E rapaziada, se você ainda quer ficar por dentro de mais dicas exclusivas, como as nossas dicas extras, então dá uma passadinha no nosso Insta, NerdBet, estarei deixando o link na descrição e também irei disponibilizar o link do nosso canal do Telegram, o nosso grupo do Telegram, focado em apostas esportivas com dicas totalmente grátis. Então, meu parceiro, link na descrição, caso vocês queiram nos acompanhar por lá. Rapaziada, essas são as nossas análises. Esses são os nossos prognósticos do dia, então, desta quarta-feira de Copa do Brasil, de Champions, quarta de trade, dica de trade e aposta esportiva. Mas antes de finalizar, irei deixar aquele bilhete pronto, formado como dupla, tripla aqui do canal. Então, podemos deixar para vocês esse jogo do Palmeiras versus Fortaleza pela Copa do Brasil, mais de 1,5, Santos com empate e Atlético Paranaense com empate. Bom, outra boa opção seria City para vencer. Podemos deixar City para vencer e Atlético Mineiro para vencer. Então, monte sua dupla, monte sua tripla da forma que achar melhor. Esse é o vídeo de hoje. Se gostou do nosso conteúdo, mais uma vez, deixa o like, se inscreva no canal, ative o sininho para não perder nada, compartilhe o nosso vídeo se puder, deixe os comentários aí no nosso vídeo, para que ele possa estar chegando para mais pessoas e que essas pessoas também se tornem ganhadoras como você. Então é isso, meu parceiro, até o próximo, valeu!